Olá! Sabemos a importância do esporte para a nossa vida e o futebol, em especial, na vida dos brasileiros. É um mecanismo de proporção gigante, passado de geração a geração. Na modalidade feminina, isso vem aparecendo de forma gradual nos últimos anos, e aos poucos sua relevância tem feito com que novos clubes invistam no futebol feminino a cada ano. Isso tem reflexo no número de torcedores que passaram a acompanhar a modalidade de dentro dos estádios, mas também pela TV. Mas o quanto isso impacta o público realmente? Esse foi o tema escolhido pela jornalista Marcela Freze para a realização do seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O seu documentário Entre Linhas, a presença feminina dentro e fora dos gramados, retrata a evolução do futebol feminino e mostra o aumento do interesse de quem quer praticar o esporte de forma profissional. Eu sou Pedro Balek e Marcela Freze é minha convidada. O MAC Entrevista está começando. Olá, Marcela. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui. Bom, para começar sobre o seu TCC, a gente queria saber se tinha uma outra opção de tema antes de ser futebol, se você tinha pensado em alguma alternativa diferente. Então, na verdade, eu sempre quis fazer sobre futebol. Desde pequena, quando eu era criança, eu menciono isso no documentário, mas eu comecei a jogar muito cedo, por incentivo dos meus pais, e o futebol sempre esteve presente de alguma forma na minha vida. Então, assim que eu entrei na faculdade, de início eu também já sabia o formato do meu TCC que eu queria, sempre quis documentário, sempre gostei desse formato e o tema não tinha como eu escolher outro. Em nenhum momento da faculdade eu pensei em fazer diferente, então do início ao fim eu sabia que seria futebol, eu só não sabia qual seria a abordagem e qual o nicho mais específico, mas o futebol sempre esteve ali. Interessante. E qual foi a relevância do seu TCC? Você falou que gostou, a gente viu que você conseguiu conversar com umas figuras importantes ali tanto do futebol quanto das redes sociais, né? Tem a Ale Xavier, a Luana Maluf. E qual foi a importância, a relevância para a sua carreira profissional, sua experiência? Então, eu acho que para minha carreira profissional, eu quero muito seguir no ramo esportivo. Atualmente eu não estou ainda muito, né, no esporte, eu estou trabalhando numa agência de publicidade, então eu tenho certeza que eu quero ter o futebol e o esporte na minha vida de alguma forma e profissionalmente isso também está incluso. Então eu acho que fazer o TCC sobre isso também é muito bom para o meu portfólio e para eu ter um trabalho ali para eu apresentar e ter contatos no meio que possam me ajudar a chegar lá. Então, acho que isso é de extrema relevância e eu acho que esse TCC ainda vai me trazer muitos frutos bons no futuro. Com certeza. E como foi para você, né? Você conversou com jogadores que tiveram bastante relevância no esporte também. E como eu citei aqui também as mulheres que estão ganhando mais espaço, né? Tanto no futebol mesmo quanto na internet. Separar, né, o lado pessoal do profissional na hora de fazer esse documentário. Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Foi muito difícil, especialmente com a Alessandra e com a Luana, porque são pessoas assim que eu acompanho há muito tempo e que eu tinha certeza que eu queria entrevistar desde o começo. Foi até engraçado assim, porque quando eu defini meu tema, quando eu sabia que eu queria falar sobre futebol feminino e que eu realmente especifiquei minha abordagem, né? Que era sobre trazer esse outro lado, não só de focar em machismo, em preconceito, e sim trazer a história das mulheres e como a história das mulheres vai muito além do preconceito e do machismo. As primeiras pessoas que vieram na minha cabeça foi: eu quero entrevistar a Alessandra Xavier, eu quero entrevistar a Luana Maluf, e eu coloquei isso desde o começo na minha cabeça, mais a Alessandra, só que no dia que eu fui fazer a entrevista, como elas têm um canal juntas, eu falei, não posso perder essa oportunidade. Então, no dia que eu fui fazer a entrevista, elas estavam gravando pro canal delas, e aí eu acabei aproveitando ali o momento, eu fiz com as duas. Mas foi muito difícil de me colocar ali num local profissional, que eu acho que isso também é o que a gente leva para a nossa carreira, de saber separar o seu lado admiração, o seu lado fã e o seu lado profissional, de ter que entregar o trabalho ali e falar como se fosse em qualquer entrevista, assim, sobre o assunto que você quer extrair ali da pessoa, o conhecimento dela.
Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência que eu levo para minha vida inteira. E acho que foi isso. Já Bacana. respondi a pergunta? Respondeu. Não, eu queria também saber que você comentou, é difícil realmente, eu imagino, eu também gosto de muita gente. Quando eu vi no documentário, quando eu tava vendo com o Matheus, né, que a gente foi ver o documentário que Uhum. você fez pra fazer as perguntas, a gente viu, eu falei, caramba, a Lê, a Luana, que a gente também acompanhava, né, então a gente ficou assim, falou, imagina ela lá na hora de gravar. E Sim. como que foi entrar em contato com elas e com todas as jogadoras que você conseguiu entrevistar, né? Como foi o primeiro contato com elas, assim, quando ela respondeu também? Então, vamos lá. Do início ao fim, como eu falei, eu já tinha algumas opções em mente quando eu fui escolher fazer a lista de pessoas que eu gostaria de entrevistar. Eu tive, se eu não me engano, 2 ou 3 pessoas que estavam fixas ali que eu falei, não, essa pessoa eu tenho certeza que eu quero entrevistar, do começo ao fim, vou atrás. Tanto que a da Alessandra, só para complementar, foi engraçado que foi de última hora, assim, ela ia viajar para a Copa do Mundo, ela ia viajar para o Rio de Janeiro, e aí eu já tinha entrado em contato com ela e ela não estava conseguindo arrumar espaço na agenda. E aí eu tinha definido metas um cronograma, né, para fazer o TCC. Eu falei, se eu não entrevistar ela nessa semana, não vai dar mais, não vai dar tempo de eu fazer e eu vou ter que arranjar outra pessoa. E aí deu certo. E aí para eu entrar em contato com elas, como que aconteceu? Como eu joguei futebol, eu jogo futebol e também já passei por clubes profissionais, eu fiz muito contato no meio, principalmente com atletas, com jogadoras. Então, querendo ou não, foi até difícil eu poder selecionar, entre todas as pessoas que eu conhecia, selecionar as pessoas certas para o que eu gostaria de extrair do meu tema. Então, muitos dos meus contatos, inclusive, foram esses, de conhecer atleta e atleta conhecia outra pessoa que eu gostaria de entrevistar. Então, por exemplo, a Camila, ela joga comigo. Então, a gente criou uma amizade, a gente já era bem próximas fora, né, antes do meu TCC. E desde o início eu conheci a história dela, ela me contou e eu falei, não, eu quero entrevistar ela, vai ser muito legal pro meu TCC. E ela super topou, desde o início foi muito mais fácil o contato. A Júlia Mone eu conhecia por meio de uma pessoa também que jogava comigo. A Alessandra, eu conheci uma produtora audiovisual que calhou de fazer as imagens do canal dela e produção de conteúdo para a rede social dela. Então, como ela era minha amiga, eu falei, tem como você falar com a Lê para ver se ela consegue falar comigo? E aí ela conseguiu e me passou o contato. Então foi networking, assim, foi eu falando com pessoas, conhecendo atletas que conheciam outra pessoa, e aí eu cheguei nas fontes principais que eu gostaria que encaixasse ali no meu tema. Não, muito legal. A gente falou bastante sobre pauta de impacto, de relevância, mas queria que você comentasse um pouco sobre como que é a desigualdade, né? Tanto para arranjar emprego nessa área, quanto a propaganda do esporte, né? A divulgação que não é tanta quanto a do masculino, por exemplo. Olha, eu acho que melhorou ao longo dos últimos tempos, especialmente nessa questão de empregos, que eu acho que em relação ao jornalismo e ao futebol também está melhorando bastante. A pauta já foi muito discutida, então eu acho que o pessoal percebeu que precisava de mais mulheres no ambiente de trabalho. Mas eu vejo que ainda é muito difícil a gente ocupar o mesmo lugar que os homens. Tanto no futebol quanto no jornalismo. Ainda é muito difícil da mulher ser reconhecida por seu mérito próprio. Ainda tem, óbvio, muito preconceito, muito machismo. E eu acho que isso precisa ser falado enquanto existir. Então, essa é a importância de trazer o tema. Não tinha como eu excluir essa questão do meu documentário, só que eu quis trazer um outro olhar de mostrar que a história dessas mulheres era mais importante e o mérito delas era mais importante do que o machismo e preconceito, para justamente a gente parar de colocar a mulher como uma vítima ou nesse lugarzinho de vitimista, entendeu? Porque eu acho que sim, a gente sofre muito com isso, eu acho que sim, ainda existe desigualdade, e eu acho que esse é o processo da luta. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a focar na história delas, no mérito delas, na competência das mulheres, que não é em nenhum momento diferente da competência de homens que podem estar ali na mesma posição, eu acho que esse é o caminho.
Então, acho que precisa sim ser abordado, precisa sim ser falado enquanto existir. E, mais importante, precisa que os temas certos tenham a atenção correta. Certo. Não, eu também tô acompanhando mais agora, né? Porque eu trabalho com futebol, eu acabo acompanhando mais e é legal ver os times que até no masculino não tem tanta força, o próprio Bragantino, Ferroviária, e no feminino estão conseguindo brigar, né? Assim, não dá pra dizer que estão batendo de frente, mas estão crescendo ali, até mais no feminino. Eu queria saber se acha que se não houvesse a proibição que teve no Brasil de 1941 a 1979, que você comentou no documentário, você acha que o futebol feminino teria mais notoriedade hoje? Olha, eu acho que sim, porém, no Brasil teve a proibição, mas em outros países talvez não tenha sido igual, e eu acho que também o nível de evolução, a gente vê muitas matérias hoje em dia, teve esse caso recente da seleção do Canadá, denunciando também desigualdades na seleção feminina em relação à seleção masculina, tem casos na seleção dos Estados Unidos, e para ser sincera, eu não sei como que foi lá, mas eu acredito que não tenha tido essa proibição que teve no Brasil, e ainda assim a gente vê que não está no mesmo nível de masculino e feminino. Então eu acho que isso é muito da nossa sociedade de querer, de ter esse preconceito enraizado, de ter essa desigualdade enraizada, e eu acho que se isso não existisse lá fora, que não teve proibição, em lugares que não houveram proibição, já estaria no mesmo patamar. Apesar dos Estados Unidos ser muito desenvolvido e outros países também serem muito desenvolvidos no futebol feminino, não é o mesmo nível. A gente percebe isso. Então, eu acho que sim, afetou muito aqui no Brasil. Eu acho que sim, as coisas seriam diferentes, mas ainda não acho que estaria no lugar ideal que é ali junto com o masculino, entendeu? Aham. Os Estados Unidos é muito bom no feminino, mas o masculino é desequilibrado, né? Abaixo do feminino. Acho que é mais por causa do basquete e outros esportes lá. Os Estados Unidos tem todos, né? Os esportes tanto das Olimpíadas, igual a China. Mas o papo tá muito bom, Marcela, mas a gente vai ter que ir pro nosso intervalo. O Mac Entrevista volta já. O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Marcela Freze, autora do documentário Entre Linhas, a presença feminina dentro e fora dos gramados, resultado do seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Marcela, voltando aqui agora para a nossa conversa, né? Você acha que alguma hora, a gente comentou um pouquinho que existe ainda o machismo, é desigual, né, com o futebol feminino do masculino. Você acha que alguma hora vai acabar esse machismo? Olha, eu não sei se acabar, mas eu acho que vai sim chegar a um ponto que não vai ter mais como diferenciar. E acredito que sim, a gente consegue chegar no mesmo nível. Eu acho que em algum momento as pessoas vão cansar tanto do assunto e vão cansar de perceber que não tem diferença, que a gente tem a mesma capacidade dos homens e a gente pode sim ocupar os mesmos espaços que homens. Então, não acho que vai ser logo, mas eu acho que sim, vai chegar a um nível que vai ser menos desigual, né? Vai estar
ali equivalente. Assim esperamos, né, que lotem os estádios igual no masculino, né? Tem algumas marcas aí recentemente que estão lotando, né? O Corinthians está conseguindo lotar os estádios, o Barcelona bateu o recorde lá, 92 mil, né? Acho, se eu não me engano. Então é bacana, mas ainda está longe, né? Como você já citou, está longe, mas esperamos que um dia chegue e fique pelo menos ali quase igual, né? Eu queria saber qual foi a importância também para você, né? Se gravar esse documentário em primeira pessoa, já que você comentou que você joga, né? Você desde pequena jogou futebol e ainda continua jogando, né? Então, acho que é um assunto que você se identifica também, que você tá dentro do assunto que você escolheu, né? Queria saber como foi para você esse documentário ser em primeira pessoa. Então, eu falo que é um documentário pessoal demais para eu não me incluir ali. Então, eu tive algumas referências, né, ao longo da minha pesquisa, de como eu gostaria de fazer a minha abordagem do documentário. E um documentário que me inspirou muito foi de uma outra aluna que era daqui do Mackenzie, ela chama Thaís Miralda, ela jogou comigo. E o documentário dela era participativo. E eu não sabia, até então, eu não pensava, antes de eu pesquisar sobre isso, eu não pensava que eu poderia fazer essa abordagem me colocando ali. Eu pensava que eu tinha que ser mais um modelo padrão, mais quadradão mesmo, de expositivo, né, que é o mais tradicional. Mas assim que eu assisti o documentário dela, eu falei, nossa, ela aparecia em câmeras assim, entrevistando as convidadas dela. Ela aparecia caminhando na rua, indo pro local que ela ia fazer a entrevista. Ela aparecia narrando, ela aparecia falando em primeira pessoa. E eu falei, nossa, é isso que eu quero pra mim. Eu sinto que essa história, para ela ser contada da forma que eu gostaria e de uma maneira completa, teria que me incluir a minha história ali. Tanto é que teve um outro documentário também que eu me inspirei e que eu sabia que o tema era muito pessoal para essa pessoa e no final eu senti falta dessa pessoa aparecer e falar eu também me identifico com o assunto e minha história é essa, essa e essa. Então eu pensei, não tem como eu me deixar de fora. E foi aí que eu decidi colocar a minha história do início ao fim. Então, no início, eu começo já narrando a minha história desde que eu era pequena, a minha relação com o futebol, como isso evoluiu, porque também todas as convidadas que eu chamei para participar do meu documentário, elas fizeram parte da minha vida de alguma forma e elas me agregaram de alguma forma e me agregam até hoje. Então, foi aí que eu decidi aparecer também. Eu queria aparecer no final para não no meio, justamente contar a história delas, dar o espaço para a história delas e ter minha história ali no início e para fechar o documentário. Então, acho que foi isso. Era um tema muito pessoal para eu não estar inclusa. Assim, a gente reparou também quando foi ver pela primeira vez você narrando e as fotos, né, da infância, as Sim. camisas, muito legal. A Renata Silveira, né, foi a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo, né? E eu queria saber quanto isso impacta para a presença feminina no futebol, né, na sua opinião. Olha, eu acho que qualquer mulher que ocupe um espaço que antes era majoritariamente ocupado por homens e que não conseguia ao menos realizar as mesmas funções que os homens e que agora consiga fazer isso já é um marco. Então, ela, felizmente, é mais uma nessa história de mulheres que estão quebrando barreiras, que estão ocupando lugares que já deveriam estar ocupados por mulheres. Não tem por que fazer essa diferenciação. A voz do homem não é melhor que a voz da mulher para fazer um comentário de um jogo, para fazer uma narração. Era apenas o que era o padrão, era estabelecido. Homem narrava e mulher ao menos assistia, era o que se pensava. Então, agora eu acho que as pessoas estão vendo que não há diferença, as pessoas estão vendo que há liberdade. E acho muito válido também qualquer crítica que a gente ouça sobre isso, parar e pensar, pera, a crítica é realmente sobre a qualidade do trabalho ou se é porque, eu não gosto de uma mulher narrando. Então, eu acho de extrema importância e eu espero ver cada vez mais mulheres comentando, mulheres narrando, mulheres apresentando programas esportivos
enfim, em todos esses lugares. Com certeza, eu acho que merecem mais espaço, que são boas, né? Não tem essa de o jornalismo e o futebol tem um nicho, né? Assim, a gente vê que estão, graças a Deus, agora estão conseguindo entrar mais, né? Tem mais árbitras, mais bandeirinhas também, repórter, então muito bacana, até narradora, né? Começou com a Renata, agora estão surgindo outras aí, acho que ela serviu também como de inspiração, acho que ela teve que tomar muito hate ainda, né? Deu pra ver que ela tomava muito no começo e agora já, graças a Deus de novo, estão aceitando, né, ela no futebol. Queria saber qual que foi a sua maior inspiração para fazer esse TCC. Se tem alguma inspiração no futebol que te fez ter essa ideia que te ajudou, né, a criar essa ideia para fazer o TCC? Olha, eu não sei se eu diria inspiração no futebol, mas assim, a maior inspiração para o meu TCC foi esse documentário que eu tinha visto, que, se eu não me engano, o nome era O que é ser um atleta brasileiro. Era relacionado à questão de seleção e identidade dos atletas brasileiros com o país e com a camiseta da seleção nacional. Mas assim, eu acredito que o futebol ele é a minha vida, na verdade. Sempre foi, sempre vai ser. Então eu acho que não teria como eu fazer um documentário diferente disso. E eu, como mulher, jogando futebol, eu passei por muita coisa, passei por muitas dificuldades, conheci muitas histórias lindas, porque eu acho que esse senso de união vem muito com o futebol feminino, a gente tá ali no mesmo barco, a gente sabe tudo o que a gente passa. Então eu sabia que eu queria trazer isso pro meu documentário, eu queria contar a história dessas pessoas. Então eu acho que cada pessoa que eu entrevistei, cada pessoa foi uma inspiração para mim. E esse documentário que eu vi no modelo participativo, de ver que a pessoa poderia estar ali também contando a história dela, foi um divisor de águas, assim, que eu falei, nossa, eu posso fazer assim, eu quero fazer desse jeito. E eu acho que eu consigo me colocar ao lado dessas pessoas ali que me inspiram e talvez, quem sabe, inspirar alguém junto com a minha história também. Então, foi isso que eu quis fazer com esse documentário. Não, acho que você conseguiu. É um documentário muito bom, acho que todo mundo que assistir vai gostar. Acho que desde o começo você já coloca lá você começa narrando e já tem um plot twist, já tem entra a abertura, acho bem legal. E fala aí, teve alguém que você tentou o contato e acabou não conseguindo que participasse do documentário? Olha, tinha uma pessoa que eu queria muito ter entrevistado, que também estava na minha lista ali do começo de fontes que eu queria, que era a Mariana Spinelli, da ESPN. E eu fiz a divisão pelo seguinte: atleta, ex-atleta, jornalista da televisão, jornalista da internet e uma pessoa em cargo de comando do futebol. Então, eu sabia a divisão de pessoas que eu queria em cada área, entrevistadas. E aí, para jornalista da televisão, eu queria a Mariana Spinelli, só que não consegui contato com ela. Calhou até dela começar a apresentar o Sport Center Brasil, então ela começou a ganhar mais notoriedade nas redes. E aí ela chegou até a gravar um stories no Instagram dela falando: gente, eu não tô conseguindo gravar TCC agora. Então, vocês que estão me procurando e tal, eu não consigo gravar. E eu já tinha pensado em entrar em contato com ela, então eu falei, não vai dar. Tanto que a Natália Santana, que foi a jornalista da televisão, né? Ela foi uma das fontes, uma das últimas, assim, que eu entrevistei. O contato foi rápido, mas foi mais difícil, assim. Foi a área que eu tive mais dificuldade de encontrar uma pessoa. E acho que essa era a única destaque, assim, que eu realmente queria muito e não deu certo. Entendi. Marcela, você quer deixar um recado aí para quem quer ser jornalista ou futura jogadora? Eu acho que siga seu coração e acredite em você, que as coisas vão dar certo. Eu acho que tudo precisa de esforço, tudo precisa de muito trabalho, então você precisa ter muito bem definido o que você quer fazer, o que você quer ser, e tenho certeza que tomando ações em direção a esse propósito você vai chegar lá.
Bom, Marcelo, o papo foi muito bom. Eu queria agradecer por você ter aceitado e ter vindo aqui e feito essa entrevista com a gente. Eu que agradeço. E o meu muito obrigado também a você, que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.